Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma simulação bastante interessante aqui, usando o software Hydros, né? A gente vai simular o retorno da irrigação por gotejamento para quem trabalha com estresse hídrico no café, tá? Algumas regiões, alguns consultores, alguns produtores fazem esse tipo, né, de manejo. Pós-colheita, né, mantém a planta ali com estresse hídrico, entre aspas, controlado por alguns dias, né? 20 dias, 30 dias, 40 dias, até 60 dias. Vários trabalhos mostram, né, que esse tipo de manejo, pelo menos na região do Cerrado, né, eu conheço alguns trabalhos assim, dentro da nossa concepção, o nosso manejo não é dessa forma, a gente não usa esse tipo de manejo, mas é um manejo bastante utilizado aí na cafeicultura, né? Você dá o estresse hídrico aí com o objetivo de uniformizar a florada do cafeiro, tá? A gente sabe pelos resultados, né, de pesquisa que esse tipo de manejo, a grande vantagem é que você realmente vai conseguir um percentual maior de frutos cerejas, tá? Isso é uma vantagem. A grande desvantagem é que normalmente a produtividade ela cai, tá? Não vou entrar em detalhes, né? E nem estou criticando aqui quem usa esse tipo de manejo. Eu quero mostrar aqui o seguinte: a gente sabe que depois de um longo período, né, sem irrigação, o solo vai secando, ele vai perdendo umidade com o passar do tempo, né? As plantas, o café, vamos falar aqui em café, ela vai começar a entrar em déficit hídrico e vai acumulando esse déficit, o solo vai secando e depois você volta a irrigação com uma lâmina mais pesada para molhar, né, esse solo, encher a caixa novamente. O que eu vou mostrar aqui é o seguinte, vou tentar não fazer um vídeo tão longo, tá? Eu vou tentar mostrar aqui a importância de você conhecer de fato o seu solo para fazer esse tipo de manejo, ou até o manejo da irrigação propriamente dita, e a importância também de você ter no mínimo qualquer tipo de sensor no solo, ou que seja tensiômetro, que seja sonda FDR, TDR. A gente vai mostrar aqui a importância disso, tá? Eu vou fazer duas simulações. A primeira é que a grande maioria faz, né? Quem dá esse estresse hídrico passa um período aí 20, 30, 40 dias, depende do tipo de solo, se é argiloso, arenoso, né? Depende da região, e depois volta com a lâmina muito pesada para encher o solo. Só que ele recomenda uma lâmina assim, mas sem conhecimento da capacidade de retenção de água do solo. Ele não conhece a curva de retenção do solo. Ele simplesmente fala assim, ó, agora irriga, cada setor irriga 24 horas, um por dia, 24 horas, encharca o solo. Só que a gente vai mostrar aqui, seria até uma recomendação se eu fosse fazer esse tipo de manejo, ao invés, a primeira opção aqui é o seguinte: a gente vai voltar, né, a irrigação aqui é um solo, aqui a gente simular uma porção de solo, com uma área aqui de largura de 60 centímetros por 80 centímetros de profundidade. E o que a gente faz dentro desse software? A gente deixa eu pegar aqui, ó. Aqui a gente já fez todas as configurações essenciais, né, para rodar o sistema. E o dado principal, o insumo principal para isso daqui funcionar e simular da forma mais fiel, né, do que o sistema, é você ter os dados da curva de retenção do solo, e a gente adiciona esse dado da amostra da curva de retenção aqui dentro do software. Então a gente tem aqui o θR, θS, o alfa, o N, e o principal dele é o KS. O que é o KS? A condutividade hidráulica do solo saturada, tá? Isso daqui são dados de uma curva de retenção real, de um solo do cerrado, até de uma gleba minha lá, tá?
onde você tem aqui, ó, a quantidade hidráulica de 5,28 centímetros por hora. Isso é considerado uma quantidade hidráulica, né, moderada, tá? E é um solo argiloso, tá? 48% de argila, tá? Então sem isso daqui não tem como você simular, tá? Então, outra coisa bem interessante e que você precisa adicionar aqui no sistema para ter esse resultado próximo da realidade é o seguinte. Eu escolhi aqui o mês de agosto lá, né, na região do Cerrado. A gente tem estação na fazenda. Então eu peguei os dados da estação da evapotranspiração de referência de hora em hora. Então a gente coloca aqui para cada hora, né, a evapotranspiração de referência, porque isso vai ser considerado aqui no movimento e na simulação do bulbo, tá? A gente vai ver isso daqui, que aquela camada de 5 centímetros em cima ali do solo, ele vai estar ao longo do tempo, ela vai estar umedecendo e secando, tá? E a gente adiciona aqui também o fluxo, né, do emissor. Aqui no caso, a gente vai usar ou simular um gotejador de 1,6 a cada 60, tá certo? E então vamos lá. A primeira simulação é o seguinte: a gente vai simular o retorno da irrigação após um período sem irrigação, né? E a gente vai considerar esse solo com uma umidade inicial. Deixa eu pegar aqui resultados. Aqui, ó. Então, inicialmente esse solo, né, depois de um período longo sem irrigação, a tensão inicial desse solo aqui na camada mais superficial é de 500 kPa, né? E na camada mais profunda de 80 centímetros ele está 100 kPa. Então a gente simulou aqui inicialmente esse teor de umidade, entre aspas, aqui através da curva de retenção. Mas aqui a gente está considerando aqui, a gente consegue ver a umidade, ó, tá, ao longo do perfil, ó. Lembrando que a umidade na capacidade de campo desse solo é 44%, tá? Então aqui o teor de umidade desse solo, ó, lá em cima é 0,4 e lá na camada mais profunda 0,43, tá? De umidade, tá? Mas a gente consegue ver que também em camadas estratificadas de 20 em 20 centímetros a tensão de água no solo, né? Então a gente começa aqui na camada mais superficial aqui, tensão de 500 kPa, e lá embaixo tensão de 100 kPa. Então eu já simulei isso daqui. O processo de simulação demora um pouquinho porque é muita informação, mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui em calcular. Eu vou dar um pause aqui, demora um minuto e meio, mas a gente põe para calcular, ó, ele vai calcular e rodar toda a simulação. Acho que não vai demorar um minuto, eu vou deixar rodar. Se der tudo certo no final, ele vai falar que a simulação foi feita com sucesso. Então aí a gente vai conseguir, depois disso daqui, a gente vai conseguir observar a evolução do bulbo, né? E igual eu disse, né, no primeiro momento aqui da simulação, a gente vai simular o retorno da irrigação irrigando 24 horas por setor. Então a gente quer encher novamente a caixa do solo, tá? Então assim, o que a gente vê por aí é isso, tá? Quando o agrônomo, o técnico fala, ó, agora vamos voltar a irrigação e eu quero que você molhe 24 horas por setor, tá? Aqui vamos considerar que seja 7 setores, então a gente vai molhar um setor por dia, 24 horas, vamos encharcar o solo, abrir o bulbo. Então a gente vai ver aqui o seguinte, ó, para esse solo, né, com essa curva de retenção de água, com essa quantidade hidráulica, a gente vai ver que essa recomendação aqui não é a mais inteligente. Porque durante a simulação a gente vai ver que você vai perder água ao longo do perfil, né? Você vai ver a água indo embora, indo por ralo abaixo, depois de um certo tempo, né? Então, assim que terminar aqui, a gente já vai poder verificar essa evolução do bulbo, tá? Deve estar quase terminando. E vocês vão ver que interessante que é esse tipo de simulação aqui, tá certo? Mais alguns segundos.
Acho que está quase acabando. Mas é um tipo de simulação muito interessante, porque isso pode auxiliar, né? Basta você ter a curva de retenção de água do seu solo e um sensor para te auxiliar esse retorno da irrigação, para você não jogar água fora, para você não desperdiçar energia, né? E isso aqui vai ser bastante interessante. Mas o insumo básico aqui e o principal é a curva de retenção de água do solo, mais um dado que normalmente os laboratórios não fazem, ou não, aqui deu certo, a quantidade hidráulica. Então a gente dá o Enter, aqui ele já rodou e eu posso agora já começar a simulação. É o seguinte, eu vou redar aqui para a direita, e aqui ó pessoal, isso aqui é como se fosse um sensor instalado ó, a 20 centímetros de profundidade. Então isso aqui são pontos de medição a 20 centímetros de profundidade. E esse ponto aqui, ele está a 25 centímetros de distância do tubo gotejador, tá? Então, ó, vamos lá. Qual que é a ideia? Nesse primeiro momento, a gente vai voltar à irrigação, simulando 24 horas de irrigação por setor, tá? 24 horas de irrigação por setor. Então quando eu der um play aqui, ó, vamos colocar aqui o sensor, ó, do lado aqui, ó. Então tensiômetro, aqui eu considerei um tensiômetro, pode ser um tensiômetro ou uma sonda, tá? A 20 centímetros de profundidade e a 25 do sensor. Então a gente vai conseguir ver a evolução aqui. Então são 7 setores, eu vou irrigar 24 horas cada setor, tá? E quando encerrar esse ciclo de irrigação de 24 horas, a gente vai retornar às irrigações diárias, pulsos de 3 horas, tá? Então nesse caso, nesse primeiro momento, eu vou retornar com 24 horas de irrigação, sendo a taxa de aplicação do meu gotejador de 0,7 milímetros por hora. Então, ou seja, 24 horas eu vou aplicar aqui 16,8 milímetros. Ah, mas é pouco. Você vai ver que para esse caso e para esse solo não é pouco. A gente vai mostrar isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Vou começar a simular, tá? Vou dar um play aqui, ó. A gente já começa a ver aqui, começou, o gotejador tá nesse ponto. Aqui a frente de umidade, né? Já vai chegando aqui, o sensor já vai acusando essa umidade, tá? Então eu vou irrigar 24 horas, já tem 19 horas de irrigação, 21 horas, 23, 24 horas, irrigou, 24 horas. Agora eu vou passar para o setor 2, setor 3, setor 4, até o 7. Então, quando fechar esse primeiro ciclo de irrigação de 24 horas, eu vou retornar as irrigações diárias com pulsos de 3 horas. Olha só. Olha aqui em cima, que interessante, né? Aqui em cima, aqui considerando a evapotranspiração, ó, a umidade do solo, né? Em movimento, né? Aqui seca, ele vai e volta um pouquinho. Então a gente consegue observar, né, essa abertura do bulbo aqui. E a gente já tem água aqui, ó, abaixo de 60 centímetros, né? Essa água aqui tá indo embora, né? Tá indo pro ralo abaixo, cara. E assim que eu fechar essa primeira semana irrigando cada setor 24 horas, na próxima semana a gente vai voltar irrigando turnos de 3 horas, né, por cada setor. E a gente vai conseguir ver essa evolução do bulbo, esse movimento de água. E a gente vai perceber esse desperdício de água, né? A água está indo embora. Então não seria a melhor recomendação para este caso aqui. Depois, ó, agora já vai fechar a semana, 168 horas. Quando der 169 horas aqui, ó, ele já vai começar o ciclo, ó. Começou o ciclo de irrigação diária, pulsos diários de 3 horas. Então a gente consegue ver aqui, ó, né, a evolução, né, o movimento de água aqui no solo, essa abertura do bulbo aqui em cima, né, considerando a umidade, a evapotranspiração, né. Então já está no segundo dia de irrigação, né, o segundo pulso. Então vai ser 7 pulsos aqui. Eu simulei 14 dias, né. Essa simulação equivale para 14 dias, sendo na primeira semana uma irrigação de 24 horas por setor para voltar a umidade, né? E na segunda semana já aquele ciclo de irrigação, entre aspas, normal, 3 horas por setor, né? Então é isso que está acontecendo aqui no solo, ó, né? A gente está jogando água fora, olha só.
a gente está jogando água fora, ó, tá vendo? Cada pulso de irrigação, o solo já tem um certo teor de umidade, né? Então, olha, irrigação em cima de irrigação, né? Então, por isso aqui a importância de se fazer a curva de retenção, a importância de você ter um sensor para te ajudar a monitorar, né, essa umidade, para te auxiliar as suas irrigações, do quando e quanto molhar, né? Olha só, a água indo embora, olha, aqui é 60 centímetros, essa água aqui está indo embora, ó, né? Considerando que o maior volume de raízes do café está nessas primeiras camadas aqui de 10, 15 centímetros, né, até 60 centímetros aqui, e daqui para baixo, ó, água indo embora, você está gastando energia, jogando água fora, a água indo por lá abaixo. Então, quando completar aqui, ó, esse turno final de irrigação, que já completou, né, 336 horas, ele volta de novo, fazendo mais simulação, olha só, que legal, de uma forma diferente. Não sei se eu consigo colocar aqui o gráfico de novo, mas não, vamos fazer o seguinte, vou fazer de forma manual agora, vou voltar cá no último dia, na última hora, né, na última semana aqui, ó, 336 horas, como que ficou o bulbo, né? Então a gente tem aqui nessa camada aqui, ó, sempre uma camada úmida, água, né, fora do volume, né, de raízes ali, explorado pelo cafeeiro, tá certo? Então assim, só para mostrar, né, que aqui vale a pena, de suma importância você conhecer o seu solo, o tamanho da caixa do seu solo, através de quê? De uma análise de curva de retenção, e que pelo menos você tenha um sensor, né, para te auxiliar nesse monitoramento da irrigação, nesse retorno da água, né, após um longo período de estresse, né. Então agora, o que a gente vai ver aqui, ó? A gente vai ver o gráfico, do comportamento do gráfico. Olha só, como que ficou ao longo desses 14 dias, olha só, aqui umidade, aqui, ó. Então olha que interessante, ao longo desses 14 dias, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Ao longo desses 14 dias, qual que foi o nosso manejo, ó? Então o solo estava seco, estava em 500 kPa, né, uma tensão alta. A gente retornou a irrigação 24 horas, né? Então a umidade subiu, permaneceu por um período, né, que a gente foi irrigando 24 horas, e depois ao longo da semana, porque eu fui irrigando os outros setores, essa umidade ela veio baixando, veio baixando, veio baixando. Aqui voltou o ciclo, né, normal da irrigação, uma recomendação 3 horas, né, diárias de irrigação. Tem que ver os pulsos aqui de irrigação diária, ó, a umidade sobe, a umidade baixa, a umidade sobe, a umidade baixa. Então tá aí, né, seria uma das recomendações, irrigar 24 horas, né, naquela primeira semana, para você voltar com a umidade no solo, abrir o bulbo, né, a planta voltar a vegetar e uniformizar a florada, tá? Beleza. Então qual que seria a minha recomendação neste caso? Uma recomendação que vamos dizer assim, que seja um pouco mais inteligente, para a gente perder menos água, seria essa segunda simulação, tá? Então é o mesmo solo, a mesma curva de retenção. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente olhar aqui, pera lá. Então essa recomendação é o seguinte, ó, tá aqui, ó. São 3 horas, 3 pulsos de 8 horas durante a semana. Não vai ser um pulso de 24 horas durante a semana. Então a gente vai dar 3 pulsos de 8 horas, no caso, durante a semana, o primeiro ciclo de irrigação. Então eu vou retornar aqui, certo? Então nesse momento, aqui seria uma recomendação que eu faria, tá? Ao invés de eu irrigar um pulso de 24 horas, seriam 3 irrigações durante a semana de 8 horas. Seria uma irrigação, para mim, segurar mais essa água nessa primeira camada, vamos dizer, de 0 a 60, e tentar abrir um pouco mais o bulbo, tá? Então a gente vai simular isso daqui, ó. Eu vou jogar para cá, para direita. Eu vou pegar aqui o gráfico do sensor, certo? Pega o gráfico do sensor, abrir um pouquinho aqui. Beleza, agora, ó, vamos lá, ó. O que vai acontecer, ó? Vou dar o play aqui, ó. Começou o primeiro pulso de irrigação.
Então no primeiro dia 8 horas de irrigação. Depois desse primeiro pulso, né, você vai irrigar os outros setores. Após 48 horas, né, que você consegue fechar a irrigação nos outros setores, você volta no primeiro setor, dá mais outro pulso de 8 horas de irrigação, e assim você vai vendo a evolução do bulbo, a abertura do bulbo, né, o caminhamento da água no perfil, né, tanto em profundidade, em largura, né, aqui em cima aqui a camada mais superficial, né, onde a evapotranspiração, né, o solo tá jogando água para a atmosfera, mas tá irrigando, então tem uma frente de umidade, uma frente de secamento, né? Então agora já está no segundo pulso, né? O terceiro pulso ele vai ser tá chegando para fazer o terceiro pulso, né? Durante a semana. Agora o terceiro pulso, então já joguei 24 horas de irrigação nesse setor, porém dividido em 8 horas. E olha só onde está o bulbo, tá? É o mesmo volume de água. A água ainda não chegou a 80 centímetros. Na outra situação, a água já tinha passado de 80 centímetros, então eu já estava jogando água fora. Aqui eu estou aproveitando mais a água, eu estou conseguindo abrir mais o bulbo, tá? Então quando fechei esse ciclo, eu volto àquele ciclo normal da irrigação, que é um pulso a cada 3 horas, que já voltou aqui, ó, um pulso diário a cada 3 horas. Olha só, ainda eu tenho água aqui na camada de 70 centímetros, 60 centímetros, então a planta está aproveitando mais essa água, o solo ali, né, a água está ficando mais retida, né? Estou tendo menos perda de água aqui em profundidade, tá? Então assim, seria uma recomendação mais inteligente neste caso, né? Então, reforçando, né? Basta você ter uma curva de retenção e um sensor, né, para te auxiliar isso daqui, tá? Nada de chute, né? Falar, irriga 24 horas, irriga 21 horas. Mas para onde a água está indo? A água tá indo em profundidade, né? Lembrando que isso aqui é um solo argiloso, que eu tenho uma curva de retenção, eu conheço o solo, tá? Então tá aí, mostrando essa simulação, né? Aqui, ó, já tô quase terminando a segunda semana de irrigação, e agora que eu tô tendo água lá em 80 centímetros, tá? Tá chegando a umidade maior agora lá em 80. Mas a gente vai ver o comportamento dessa umidade aqui durante esses 14 dias, usando aquele gráfico aqui para visualizar os resultados. Então neste caso aqui, tá chegando ao final, né? Todo dia aqui uma irrigação de 3 horas. Lembrando que o primeiro ciclo de irrigação que foi 3 irrigações durante a semana de 8 horas, não uma de 24 horas, certinho, então fechou, né? E a gente vai ver os resultados. Aqui ele volta fazendo um novo modelo, uma nova forma de visualização, né, da frente de umidade. É bem interessante isso daqui, né? A gente vê a frente de umidade, deixa passar um pouquinho, a gente vê o movimento da água no solo, né, o bulbo abrindo, né? Aqui é o primeiro pulso, né, de 8 horas. Então quando der aqui 57 horas, ele vai dar mais um pulso de 8 horas. Vou deixar só mais um pulso, depois a gente vai visualizar o gráfico, senão o vídeo também fica muito longo. Aqui a gente vê, né, o secamento aqui da camada mais superficial pela evapotranspiração, né, de referência, o comportamento do bulbo, né? Aqui está o sensor, e agora ele vai daqui a pouquinho ele vai dar mais um pulso de 8 horas. A gente vai ver a frente de umedecimento. Já ele já dá o outro pulso, né? E é muito interessante isso daqui. Ó, outro pulso de 8 horas. Essa frente de umedecimento em movimento da água no solo, né? Após a segunda irrigação de 8 horas, certo? E é isso. Então a gente consegue ver aqui agora, ó, os pontos de observação, certo? Vamos aqui, ó, o ponto de observação, que é aqui, ó, pera lá, umidade, isso, olha aqui, ó. Então neste caso, ó, vocês lembram que o outro, a umidade subiu e depois durante a semana a umidade veio caindo, né? E aqui não, olha só como é que é muito mais inteligente essa recomendação para este caso, né? 3 pulsos de 8 horas, não um pulso de 24. Então eu segurei a umidade por mais tempo
na camada mais acima de 60 centímetros, né? Então eu dei o pulso de 8 horas, a umidade começou a cair, após 48 horas outro pulso de 8, após 48 outro pulso de 8, aí chegou na outra semana, voltei no primeiro setor com pulsos diários de 3 horas e mantive a umidade no meu solo. Então é isso que eu queria mostrar, né? É bem interessante esse tipo de análise, né? E recomendação. A gente conhecer o nosso solo, né? Conhecer o tamanho da caixa do nosso solo, pra gente errar menos, né, cara? Tentar errar menos, porque a água a gente não pode jogar essa água fora, né? É muito caro isso, né? Então tá aí, isso aí que eu queria mostrar, né? Para quem trabalha com esse tipo de manejo, né? Ou qualquer outro tipo de manejo, eu acho que é válido, né? A gente conhecer o tamanho da caixa do solo aí, para a gente tentar aumentar essa produtividade, né? E um manejo mais racional aí da água e energia.